Olá, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou responsável da área comercial aqui na GB e nesse vídeo eu vou mostrar um processo de leitura de formulários dentro do Remark, tá? Mas antes de começar a mostrar o processo dentro do Remark, eu quero abrir aqui 3 arquivos só para ilustrar a questão do formulário. O Remark, o foco dele é só para a leitura do formulário. Ele não cria o formulário, não gera a folha. Então, a maioria dos clientes acaba usando o Office, que nem eu estou mostrando aqui, um formulário criado dentro do Word e usando o recurso de mala direta dentro do Office. Tá? Então esse é o primeiro passo. O cliente pode criar o formulário dentro de qualquer aplicação que ele quiser, seja no Office, no Core, no Publish. Tá? Então seria o primeiro passo. Então imagine o cenário que eu tenho já as imagens digitalizadas das folhas. Então eu tenho aqui, ó, folha preenchidas de diversas formas, seja tracinho, X, bolinha pintada. Então eu tenho as folhas preenchidas diversas aqui. Eu vou processar essas 31 folhas. Aqui eu estou abrindo o software para fazer a leitura daquele formulário que eu acabei de mostrar. Bom, essa aqui é a tela do Remark, tá? Versão 12, onde nós vamos fazer o processo de leitura. Eu tenho aqui essa parte que parece um Excel, né? Essa tabela. Se vocês perceberem, cada coluna dessa tabela ela já tem um rótulo, matrícula, nome, e-mail, enfim, porque o arquivo que eu abri já está preparado para ler aquele modelinho, aquelas imagens que eu acabei de mostrar. Aqui do lado esquerdo eu tenho 3 botões grandes, o da pastinha chamado modelos, da engrenagem dados e do gráfico análise. Eu vou começar aqui da esquerda para a direita, apesar de eu já ter aberto o arquivo pronto, mas só para que vocês possam entender como chegou nesse passo. Clicando aqui no primeiro botão chamado modelos, eu vou clicar em editar e vai ser aberta uma nova janela, onde eu faço a configuração do layout que eu criar. Então lembra que eu comentei que lá no Word é feito o layout? Eu imprimo uma versão em branco, digitalizo ela em branco e vou abrir aqui no software a imagem para servir como referência de mapeamento. Então, esses campos coloridos que vocês estão vendo são as áreas que eu mapeei para servir como referência de leitura. Então o software vai pegar somente esses campos. Esse mapeamento ele é feito só na primeira vez para cada layout. Então, uma vez que eu criei o formulário e mapeei, no dia a dia eu não preciso mexer novamente nessa parte. Só quando eu criar um novo layout, eu faço esse mapeamento novamente. Tá? Então eu vou fechar. Voltei aqui para a tela inicial. E agora nós vamos para o segundo botão chamado dados. Esse sim é o botão de uso no dia a dia. Eu vou clicar em ler, aqui do lado esquerdo. Ele vai abrir uma janela, ó, arquivos de imagem, próximo. Seleciona a pasta onde o scanner salvou as imagens que você digitalizou. Posso escolher qualquer local. Para facilitar, o Remark ele sempre memoriza a última pasta lida. Então aqui eu tenho um arquivinho chamado provas, extensão TIFF. Seleciono, dou 2 cliques, ou tem aqui o botão adicionar selecionados, adicionar todos, ou poderia até selecionar uma pasta. Vou mandar ler, ó, clicar aqui no botão ler. E agora vocês vão ver o processo de leitura, né, de extração de dados daquelas imagens. Ele vai começar a extrair os dados. Cada linha dessa aqui é uma folha, um candidato, um aluno que preencheu. Pronto, aqui eu já li 31 folhas, muito rápido. Toda vez que eu clico numa célula aqui em cima na tabela, ele me traz o zoom aqui embaixo daquela área que ele pegou a informação. Então eu posso validar na mesma tela, né, dividida, as informações. E o Remark ele sempre vai destacar em cores áreas que ele identificou com algum problema ou com alguma exceção. Então os campos amarelos significam marcações, ou seja, desculpa, não teve marcação, marcações em branco. E o verdinho significa dupla marcação, tá? Isso facilita ali a interação no dia a dia, porque só vendo a cor você já sabe se teve algum problema num determinado campo. Para facilitar, tem um botão chamado revisão, onde eu clico aqui, ele entra em modo revisão. Aqui do lado esquerdo eu tenho um menu, onde eu posso selecionar o tipo de revisão que eu quero fazer. No meu caso eu tenho só o verde e o amarelo, e aí eu vou clicando em próximo, e ele vai pontualmente buscando aquela informação. E eu também poderia revisar aqui na tela clicando na listinha. Tá? Interagir, eu vi que a pessoa marcou muito fraquinho, eu posso clicar e alterar essa informação. Tá? Feito a revisão, finalizei, fiz a leitura, sei quem fez a prova, fiz a revisão, então nós vamos para o terceiro e último passo, que é a análise, terceiro botão aqui, ó, né? E aí eu vou clicar em avaliação avançada, ou seja, a parte de avaliação de correção é a última etapa. Tá? Primeiro eu faço a leitura, faço a revisão e depois eu faço o processo de avaliação, de correção. Nessa tela eu vou escolher uma escala de notas. Nesse meu exemplo eu vou usar uma escala de 0 a 10 fracionado em décimos. Vou inserir uma média, por exemplo 60%, como vale 10 a prova, média 6. Próxima abinha, vou informar qual é o gabarito de respostas corretas. Posso ir clicando manualmente
que nem eu estou fazendo, ou aqui atrás, na tela de trás, se vocês perceberem, a primeira linha não tem preenchimento de cabeçalho ali de informações. Ou seja, na hora que eu digitalizei as folhas, eu coloquei a primeira folha sendo o gabarito de respostas corretas. Então eu vou informar para o software e importar automaticamente aquela primeira folha. Próxima aba, aqui eu posso mexer na pontuação. Por padrão, cada questão vale 1 ponto, mas eu posso alterar, seja individualmente, em bloco, alternados. Aqui também eu posso descontar pontos se errou, posso trabalhar com crédito extra, crédito parcial, posso anular a questão, ou seja, todo mundo vai ganhar o ponto independentemente do que respondeu. Então é nessa tela que faz essas configurações. Próxima tela, objetivos de aprendizagem. Eu posso dividir a prova por grupos de conhecimento. Matemática. Vou dizer que é de 1 a 10. Vou colocar aqui também uma referência de 60%, padronizado. E vou criar aqui português, de 11 a 20. Então eu vou ter a nota geral da prova e a nota por grupos de conhecimento. Feito isso, eu vou clicar em avaliar. Ele pergunta se eu quero salvar. Como é uma demonstração aqui, eu não vou salvar, mas se fosse um processo real, é super recomendado a instituição, a empresa salvar. A hora que eu clico, ele já processa e gera os resultados. Aqui do lado esquerdo ele vai abrir o menu de relatórios. Hoje o Remark gera cerca de 26 relatórios. Tá? Cada relatório tem uma análise, um gráfico, uma informação. Por exemplo, esse primeiro relatório que abriu, ele traz um resumo, onde eu tenho aqui, estou avaliando 30 alunos, pontuação mais baixa qual foi quem tirou, média, mediano, pontuação mais alta. Aqui dentro do objetivo de aprendizagem que eu configurei está verde porque ficou acima, né? Os dois itens ficaram acima dos 60%. Perguntas fáceis e difíceis que o próprio software divide pelo percentual de frequência de resposta, entre outras informações. Aqui eu tenho um outro relatório que traz uma visão geral, quem fez a prova, a nota, a pontuação, percentual. Essa linha azul é o 60%, né? Então ele criou essa linha de corte de referência. E aí se eu trocar de página, eu vou ter aqui português, matemática, enfim, para cada grupo que eu criei. Eu tenho um relatório que traz uma visão geral de acertos e erros, bem legal. Então aqui na mesma tela eu já consigo visualizar verde, vermelho, branco. Esse relatório 150 é um dos que é individual. Na verdade são dois relatórios basicamente que são individuais, que é como se fosse um boletim, né? Então eu posso adicionar, eu vou pegar aqui só os dois primeiros, vou mandar gerar, e ele vai trazer o relatório do aluno, como se fosse um boletim. Então aqui a Laura, ela tirou 6 no geral, né, na prova inteira, matemática 7, português 5, pontuação, percentual, o que ela respondeu em cada questão, se ela errou, qual que era a alternativa correta, e uma imagem da folha de resposta dela junto aqui no relatório. Ah, mas eu marquei tal... Não, tem aqui a imagem que comprova que foi assinalado. Então para cada aluno vai ter o seu relatório. Esse próximo relatório 153, ele é individual. E ele traz a folha de resposta com as marcações e o comentário ali de se acertou ou se errou, já em cima da área de marcação do aluno. Então é bem legal também. Ó, questão 1 errou, qualquer alternativa, se acertou está verde, então ele tem essa marcação já direto na folha de resposta. E aqui em cima sai a pontuação e a nota. Eu tenho um relatório que mostra semelhanças de respostas, né? Então aqui, no caso, o Jonas e a Érica marcaram 18 questões iguais, acertos e erros idênticos, e só 2 das 20 questões foram respondidas diferentes. E vão ter relatórios diversos, por exemplo, para identificar distratores. Na questão 2, a alternativa certa era A, só que mais alunos responderam a B, que era errada, então ele marcou em amarelo aqui como distrator. Tem relatórios diversos. Para finalizar, eu vou simular uma exportação de Excel dos relatórios. Dos 26 relatórios, ele exporta alguns, que são esses que estão aparecendo na tela. Vou salvar aqui no meu desktop. E aí ele vai carregar o relatório, né, o Excel com aquelas informações. E também é possível exportar a parte de dados. Ah, eu quero exportar um TXT, um CSV, integrar isso com outra aplicação. Também é possível. Então aqui ele abriu o Excel. Cada abinha aqui do Excel já é um relatório tabulado dentro do Excel. Tá? Como eu selecionei todos, ele criou um para cada um. E a outra parte de exportação, aqui em cima tem 2 botões, igual na tela anterior. Relatórios, eu vou trocar para o botão dados. E vou clicar aqui, ó, exportar dados. Eu escolho qual formato que eu quero.
e seleciono o tipo de arquivo. Por exemplo, eu posso escolher aqui TXT, SQL, Excel, enfim, ODBC, HTML. Então, eu defino qual o tipo de arquivo que eu quero e exporto. Tá? Já tinha exportado anteriormente, que é um Excel, já com toda a base de dados da leitura. Então, quem fez a prova, as respostas e a parte de análise do remarque. Notas, acertos, erros. Então, esse é um fluxo dentro do remarque para leitura e correção de gabaritos.